Olá, amigos! Vocês querem ouvir um fato incrível? O cérebro humano é o computador mais poderoso do mundo. Tem cerca de 100 bilhões de neurônios que estão processando 1 quatrilhão de sinapses, que o tornam muito mais poderoso que o supercomputador mais poderoso que está no Japão agora. Na verdade, o computador mais poderoso feito pelo homem, uma sala cheia de supercomputadores, só pode produzir cerca de 0,3% do poder de processamento de um cérebro humano em 1 segundo. Eu entendo que se fossem fazer um computador que pudesse fazer tudo o que o cérebro humano faz, seria preciso um prédio tão grande quanto o Empire State para mantê-lo. Seria necessário toda a força das cataratas do Niágara para alimentá-lo e toda a água das cataratas do Niágara para resfriá-lo. Na verdade, o supercomputador mais poderoso do mundo tem apenas a metade da inteligência do cérebro de um rato. A Bíblia tem muito a dizer sobre o que você pode fazer para esclarecer ainda mais o seu cérebro. Bem-vindo a essa apresentação de Apocalipse agora. Sabe, o estudo hoje à noite é um dos meus favoritos e nós vamos estar falando sobre saúde. E você pode estar pensando, você usou uma isca e nos pegou, Pastor Doug, você disse que íamos falar sobre Apocalipse e você vai falar sobre saúde. Bem, na verdade, o livro de Apocalipse fala sobre isso. Ele fala sobre nos restaurar a árvore da vida. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia contam como o homem perdeu o acesso à árvore da vida por causa do pecado, porque comeram a coisa errada. E foram expulsos do jardim, e todo o pecado e miséria entraram no mundo. Os últimos 3 capítulos da Bíblia em Apocalipse falam sobre ser restaurado para aquela árvore de novo, e o homem mais uma vez desfrutando da vida eterna. Mas há algumas coisas práticas que podemos fazer agora para termos uma vida mais abundante, e a Bíblia fala sobre isso. Agora, um dos livros de profecias bíblicas que vimos é o livro de Daniel. É interessante como esse livro profético de Daniel começa falando sobre uma batalha entre o que comer e o que não comer. Isso está no 1º capítulo de Daniel e é a nossa história para essa noite. O rei Nabucodonosor, ao final de tudo, veio e destruiu a Babilônia, destruiu Jerusalém, ele queimou e destruiu a cidade. Pouco antes de ele fazer isso, ele levou um número de cativos para a Babilônia e ele selecionou alguns dos jovens escolhidos, que eram, na verdade, descendentes do rei Davi e Ezequias, e ele queria alguns rapazes para treiná-los no tribunal babilônico. Ele sempre queria tirar o mais brilhante e o melhor de alguns dos reinos que ele subjugava, e os treinava em sua língua, em suas artes, em suas ciências, para que eles pudessem fazer parte do seu gabinete, seus sábios, seus conselheiros. E ele sempre queria o melhor dos melhores. E entre os 4 que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas tinha um probleminha. Eles deveriam ser introduzidos nesta universidade babilônica, e o rei disse, é por minha conta, eu vou cuidar de vocês, vocês terão acomodações decentes, vocês estarão muito melhor do que os outros cativos que são pouco mais do que escravos, e eu vou alimentá-los com a melhor comida babilônica. Mas havia um problema aí, a comida babilônica continha coisas que Deus havia proibido seu povo de comer. Podemos ler em Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. A Bíblia diz que seu corpo é um templo do Espírito Santo e quem corromper esse templo, ele vai destruir. Isso está no Novo Testamento. Daniel decidiu não contaminar o seu corpo com esses alimentos imundos ou com o vinho fermentado da Babilônia. Bem, o mestre dos eunucos, que estava encarregado de Daniel e seus 3 amigos, e ele ficou preocupado. Ele disse, rapazes, a minha obrigação é cuidar de vocês, alimentá-los, para que vocês entrem na faculdade e tenham um bom desempenho. E se vocês começarem a parecer anêmicos, vai ser a minha cabeça. Vocês precisam comer a melhor comida. E Daniel disse, vamos fazer o seguinte, nos dê 10 dias, prove-nos. Prove os teus servos por 10 dias. Daniel 1:12. Rogo-te. E que se nos deem legumes para comer. Isso é, na verdade, um ensopado de legumes. Legumes para comer e água para beber. E então considere como estaremos após esse período de tempo. E ele disse, bem, é justo. E então, após 10 dias de Daniel e seus amigos comendo basicamente uma dieta vegetariana e bebendo água, a Bíblia registra que ao final de 10 dias, os seus semblantes
pareciam mais belos, mais gordos e carnudos do que todos os filhos que comeram da porção da carne do rei. Vejam, a comida babilônica incluía coisas que a Bíblia dizia serem proibidas e impuras. E Daniel e seus amigos achavam isso tão importante para Deus que eles estavam dispostos a pôr suas vidas em risco e dizer: nós não vamos nos contaminar com a comida impura da Babilônia. O final desse capítulo nos fala que Daniel e seus amigos foram investigados, examinados pelo rei e seus conselheiros, e os acharam 10 vezes mais sábios do que todos os sábios do gabinete do rei. Não somente isso, nos últimos versos diz que Daniel continuou até o tempo do rei Ciro. Daniel viveu aproximadamente 100 anos de idade. O primeiro capítulo deste livro de profecia está nos dizendo que havia uma conexão entre o corpo e o espírito. E decidir cuidar de seu corpo tem um impacto em seu espírito. É muito simples. Somos uma combinação do espírito, Deus fala conosco através da nossa mente, e carne. E eles estão interagindo em seu cérebro. E se você cuidar do seu corpo, vai ajudar a melhorar sua mente, o seu cérebro, você vai pensar melhor, você pode responder melhor ao Espírito Santo, a voz de Deus é mais clara. O diabo quer que destruamos nossas mentes e nossos corpos. Bem, o diabo está aí para nos destruir como ele puder. Na palavra de Deus, ele nos dá orientações para que tenhamos uma vida longa, mais saudável e mais forte. Vamos falar sobre isso. Agora, o título da lição você pode achar um pouco intrigante, o buffet da Babilônia. No livro do Apocalipse, você encontra a palavra comer 7 vezes. E fala sobre comer a coisa errada, sobre não comer coisas sacrificadas aos ídolos, que seria o buffet da Babilônia. E Jesus disse: eu te darei para comer do maná escondido, o pão da vida. Então você terá o alimento espiritual e o alimento físico de Deus e do mundo. Portanto, vamos olhar isso e descobrir que tanto o corpo quanto a carne são influenciados por essas decisões. Primeira pergunta, vamos à palavra de Deus aqui. Qual foi a dieta original que Deus projetou para os humanos? Quando Deus fez o homem, qual era a dieta original? Vamos ler Gênesis 1:29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. E continua dizendo: e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, a dieta original, quando Deus fez o homem, era uma dieta vegetariana. Lembre-se, nada no Jardim do Éden morria. No plano original, tudo era para viver eternamente. Portanto, as pessoas não comiam animais na dieta original. Eram frutas, grãos, nozes, leguminosas. Mas então, as coisas começaram a evoluir. Depois que Adão e Eva pecaram, é a nossa segunda pergunta. Que alimento suplementar Deus adicionou às dietas? E você lê: e comerás a erva do campo, é o que chamamos de vegetais. Talvez houvesse alguma enzima ou alguma coisa no fruto da árvore da vida, e que agora eles de repente não tinham mais. E ele disse: vocês também precisam comer vegetais. E tem muita gente que não queria que este verso estivesse na Bíblia. Quando eu ando por aí, eu pergunto às pessoas, e a nossa plateia aqui eu tenho certeza que saberá a resposta. Qual a diferença entre uma fruta e um vegetal? Uma maçã é fruta. A abobrinha, fruta. Abacate, fruta. Cenoura, vegetal. Batata, couve e brotos. Farinha, não são comestíveis, é tudo que eu sei. Então, as pessoas ficam surpresas que qualquer coisa que seja produto da farinha é tecnicamente o fruto dela. Mas isso foi adicionado à dieta. Eu vou adicionar um fato incrível aqui. Eu li em 2015 como Jeanette e Alan Murray, na verdade em 2013. Eles entraram nos recordes mundiais do Guinness. Eles correram 16 mil quilômetros por toda a Austrália. Na verdade, eles correram uma maratona todos os dias, durante 365 dias, e adicionaram uma maratona extra em 1º de janeiro, mas eles não correram só pela Austrália. Eles correram também pela Tasmânia. E Jeanette sofria de erupção cutânea recuperada do câncer. E ela acreditava que era devido à sua adoção de uma dieta vegetariana, e eles percorreram todo esse caminho comendo uma dieta vegetariana, e é claro, são vegetarianos comprometidos. E quando eles fizeram isso, ela tinha 64 e Alan tinha 68.
Sim, faz diferença para uma vida mais longa e forte e também ajuda a afastar certas doenças. Deus está preocupado com a nossa saúde física. As pessoas acham que a Bíblia é apenas um livro espiritual e não tem nenhuma informação prática sobre como você se sente fisicamente. Não. Mateus capítulo 4, 23. E Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O Senhor quer que sejamos saudáveis. Seu plano original era que as pessoas vivessem para sempre. O diabo é o que trouxe doenças e enfermidades, e tudo isso veio por causa do pecado. E há alguns princípios bíblicos básicos que Deus nos dá em Sua palavra, e se seguirmos essas coisas, temos muito mais chances de viver uma vida mais longa. Francamente, eu gostaria de partir como Moisés. Moisés? Ele viveu até os 120, Deus disse: Moisés, é hora de você morrer. Ele escalou a montanha e a Bíblia diz que seu olho não ficou ofuscado, nem a sua força natural diminuiu, e morreu. É assim que deve ser, estar ativo até o final, mas por causa dos hábitos de vida, a maioria das pessoas no mundo ocidental, muitas pessoas passam os últimos 30 anos de suas vidas morrendo. E essa é uma razão pela qual nosso sistema de saúde está quase falido. É por causa do estilo de vida e dos hábitos das pessoas. E as pessoas estão sendo alimentadas com a informação errada, que resulta em comer o tipo errado de comida, e sofrem os resultados disso. Amados, Jesus disse: eu desejo acima de todas as coisas, 3 João 1, 2, que você prospere e tenha saúde, assim como a sua alma prospera. E não se esqueça disso. Deus está interessado na prosperidade da sua alma, mas também pela sua prosperidade física. Se isso não for verdade, por que Ele queria nos dar novos corpos quando chegarmos ao céu? Ele se importa como estamos. E sabe de uma coisa? O motivo para um cristão fazer qualquer coisa é porque ele ama a Deus e ama o seu próximo. Quando você se sente bem, quando está saudável, você está mais capaz de servir a Deus e ao seu próximo. Então, porque você ama a Deus, você ama o seu próximo e você ama a si mesmo, é preciso cuidar do seu corpo. Isso faz parte do plano de Deus. Eu aprecio demais esse assunto porque eu cresci comendo o buffet babilônico, literalmente. Os babilônicos não seguem as mesmas regras de saúde que os judeus e eles comem coisas assustadoras. E é interessante que, às vezes, as pessoas pensam que a comida mais cara será a melhor comida. Na verdade, tem mais hospitais nos países ricos, porque eles têm mais doenças que alguns países pobres. Quando crianças, nós comemos caramujos, tartaruga, perna de sapo, eu comia esquilo, cobra cascavel, todo tipo de coisas assustadoras e eu acho que nunca fui saudável até os 17 anos de idade. Nós acordávamos de manhã e meu irmão e eu crescemos em Nova York, tomávamos café da manhã que poderia ser um Twink Fig Newton, talvez um pouco de suco de laranja concentrado, chá ou café, ainda crianças. E não é de admirar que eu subia pelas paredes quando eu fui para a escola, eu tive problemas. E provavelmente isso foi até os meus 17, eu morava nas montanhas e eu não tinha geladeira. Você até pode levar comida enlatada lá para cima, mas é muito pesado. Então você leva comida desidratada, eu comia muito arroz, feijão e coisas simples. Pela primeira vez na vida eu comecei a me sentir muito saudável. E eu tinha 17 anos antes de começar a fazer uma conexão. A Bíblia nos diz, João 10, 10, Jesus disse: eu vim para que tivessem vida e a tivessem em abundância. Eu sempre gosto de mostrar essa foto do Banana George. Ele era um cidadão famoso do Cypress Gardens e ele fez um esqui aquático aos 47 anos. Se apaixonou por isso. Não dá para ver nessa foto, mas ele está esquiando descalço. E obviamente ele não usa dentaduras, porque ele está segurando a corda na boca. E ele viveu até os 98. Era chamado de Banana George, adorava amarelo e comia muita banana. Mas, sim, cuide de si mesmo e você pode ter uma vida mais longa e forte. E é sobre isso que estamos falando. Vamos lhe dar a chave e o segredo, então. Continue ouvindo e vamos mostrar as conexões da Bíblia. Deus prometeu aos filhos de Israel, essa é a pergunta 4, que se eles o servissem e o obedecessem, Ele removeria todas as suas doenças. E Ele disse ainda que eles não teriam nenhuma das doenças que estavam nos egípcios. Ele cumpriu sua promessa? Você lê em Salmo 105, verso 37, e tirou-os para fora, quer dizer, do Egito, e não havia
uma pessoa fraca entre suas tribos, e pode ter havido até 2 milhões deles, pois diz que eram cerca de 600 mil só os homens de guerra. Juntando mulheres e crianças, aqui temos uma nação de 2 milhões. Você pode imaginar uma nação de 2 milhões e nenhuma OBS? Ninguém doente. O médico só sentado e olhando para o relógio o dia todo, ele não tinha nada para fazer. Não seria maravilhoso? Então Deus deu a eles alguns princípios de saúde quando eles estavam atravessando o deserto. E se nós os seguirmos, também podemos experimentar esse tipo de saúde. Agora, eu quero ser prático. Eu me lembro que anos atrás o médico me disse, uma das coisas mais importantes para você ter uma boa saúde é... Ele disse, escolha seus ancestrais com muito cuidado. Então, é verdade que existem algumas... Devido ao pecado, temos problemas genéticos e algumas pessoas estarão mais predispostas a certas doenças do que outras. Mas, mesmo com seus genes, você pode adiar. Quais serão esses problemas? Cuidando da sua saúde. Uma razão pela qual eu fiquei muito empolgado com esse assunto, eu lembro de ter lido sobre... Não sei se alguém lembra do Jack LaLanne. Nos meus dias de criança, ele era o guru da saúde em toda a América do Norte. As donas de casa assistiam todas as manhãs, a minha avó não perdia um. Ele estava vestindo seu macacão e ele fazia o que eles chamam de polichinelos. Se você ouviu falar disso, vendo Jack LaLanne. E ele viveu até os seus 90 anos. Acho que quando ele tinha 70 anos. Ele puxou um barco com 70 crianças pela Baía de São Francisco nadando. E eu acho que ele já fez isso de novo aos 80. Mas dessa vez eu acho que foi em San Diego. Mas é um cara pequeno, tinha 1,55 de altura. Mas a razão pela qual ele era tão saudável e tão consciente disso é que seu pai teve um ataque cardíaco aos 45 anos. E Jack LaLanne ficou tão abalado com isso que ele ouviu uma palestra sobre saúde, como essa, de alguém falando sobre saúde e a Bíblia. E isso o transformou tanto que ele acabou ligando uma geração inteira para a importância de cuidar do corpo e da saúde. E ele demonstrou isso. Seria bem legal você escrever um bilhete para mim e me agradecer por essas apresentações. Por que a nossa saúde é tão importante para Deus? 1 Coríntios 6, 19 e 20. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, glorifiquem a Deus em seu corpo. Romanos 12, 1. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você pertence a Deus por algumas razões. Primeira, Ele te criou. 2, Ele redimiu você depois que o planeta foi sequestrado. Portanto, quando você se apresenta a Ele e pede que o seu Espírito habite em você, então Ele passa a viver a sua vida em você. Isso é o que Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Bem, se o seu corpo vai ser um templo do Espírito Santo, então você não vai querer nada lá dentro. Como Daniel e seus amigos disseram, não queremos profanar esse templo. E, de forma bem simples, amigos, a parte mais importante de você é o seu cérebro. Por isso Deus lhe deu pernas, para carregar o seu cérebro por aí. E você tem as mãos para fazer as ordens do seu cérebro, e tem comida para ajudar a garantir que seu cérebro tenha a alimentação adequada. Mas você é você por causa do seu cérebro? Você pode perder a mão, ou um pé, um braço, uma perna, e continuar sendo você. Eu me lembro de ouvir o testemunho de Joni Eareckson. Muitos de vocês ouviram anos atrás. Quando tinha 16 anos, ela sofreu um acidente de mergulho, ficou paralisada essencialmente do pescoço para baixo. Ela queria cometer suicídio, ela achava que a sua vida tinha acabado e o que ela podia fazer. Mas ela ainda tinha uma mente muito afiada. E ela encontrou o Senhor, e isso transformou totalmente sua vida. E ela acabou tendo uma vida muito produtiva. No momento desta gravação, ela ainda está viva. Ela podia cantar, ela podia desenhar com um pincel nos dentes, ela viajou com Billy Graham e deu seu testemunho, e levou muitos a aceitarem o Senhor. E ela está muito ansiosa para receber o seu novo corpo no céu. Mas num dado momento ela pensou, eu não tenho uma vida, pois do pescoço para baixo tudo parece inútil, como a vida poderia ser boa? Mas havia um cérebro. E isso faz toda a diferença no mundo. Pois é isso que realmente faz você. Comer, beber, fazer exercício, cuidar do seu corpo afetará o seu cérebro, e seu cérebro é a maneira que Deus se comunica com você. Agora, eu não sei vocês, mas mesmo que eu esteja fazendo tudo o que eu posso para cuidar do meu corpo, eu acho que eu estou em boa forma para um avô com 8 netos. Eu sei que eu estou envelhecendo. Vou fazer o possível para adiar o meu funeral, para ser o mais produtivo possível até o fim. E espero receber um novo corpo glorificado quando Jesus vier. A Bíblia diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Teremos corpos glorificados como o corpo dele.
Mas eu não acho que Deus vai me dar um novo corpo se eu destruir o antigo. Me acompanhe. Se você viesse até minha casa e dissesse, Doug, minha esposa e eu estamos tirando umas férias rápidas para o México, podemos emprestar seu carro? Eu tenho um carro extra, claro, eu posso te emprestar o meu carro. E mais ou menos 2 semanas depois, você vem dirigindo em direção à minha casa e eu posso ouvir você chegando. Eu ouço um barulho terrível batendo. Eu olho, eu vejo um carro tipo saltando e mancando num pneu furado, os aros soltando faíscas pela parte de trás, a fumaça saindo debaixo do capô e uma porta meio pendurada. Você estaciona no meu quintal, o farol cai e o carro dá uma suspirada e vapores vindo do radiador e o óleo derramando lá embaixo. E ele está todo quebrado, parecendo que participou de uma corrida da Demolição Derby. Você desce e diz, que viagem! Estivemos numa corrida parecida com o Rally dos Sertões, eu espero que você não se importe. E queremos ir de novo ano que vem. Podemos pegar o seu carro? Eu não te empresto mais o meu carro. Olha o que você fez com ele. Se você está querendo que Deus lhe dê um novo corpo, então mostre que você se importa cuidando daquele que Ele te deu. A vida é um presente. Você não se fez. Você pertence a Deus. A propósito, se você compra um carro novo, em algum lugar do porta-luvas você geralmente encontra um manual do proprietário. E o manual do proprietário é escrito pelo fabricante, que provavelmente conhece aquele carro melhor do que ninguém. E eu tenho tido muita sorte nos últimos anos com carros porque eu mando fazer as revisões regulares de acordo com o manual. Eu cuido dele. E talvez eu dirija até ele chegar aos 200 mil quilômetros. Normalmente eu não tenho nenhum problema. Então eu começo a querer evitar grandes despesas, mas eu sei o que o fabricante realmente sabe o que eles precisam. Quem é o fabricante? Ele nos diz em sua palavra que a dieta ideal para o homem é uma dieta vegetariana. É claro que isso inclui os legumes. E eu já sou vegetariano há muitos anos e me sinto muito bem. Eu nunca voltaria. Cuide do seu corpo. Agora, a Bíblia não diz que você tem que ser um vegetariano. Eu sou apenas... Isso é o meu testemunho pessoal sobre isso. Qual é uma boa regra bíblica para uma vida saudável? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, se é possível comer e beber para a glória de Deus, então é lógico que seria possível não comer e beber para a glória de Deus. E tem muita gente que não está comendo e bebendo para a glória de Deus. Eles estão sofrendo por isso. Parte o coração. Às vezes eu vou ao mercado só para comprar algum item e não posso deixar de notar o que as pessoas estão colocando em seus carrinhos. E às vezes eu olho para eles e olho para o carrinho e vejo uma conexão. Se você me entende. E me parte o coração porque eles não estão percebendo a conexão. Ou ninguém lhes falou sobre essa conexão. E quanta miséria e despesas e o quanto isso prejudica a vida que eles estão vivenciando. Ok, vejamos algumas dessas coisas. Como podemos não beber para a glória de Deus? O que foi? A Karen disse que eu tenho que ler a pergunta. Obrigado. Pergunta 7. Os cristãos deviam usar bebidas alcoólicas? Estamos falando de comer e beber para a glória de Deus. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. E, novamente, o álcool é viciante. Ele destrói as células do cérebro, afeta dramaticamente a nossa capacidade de raciocinar. Isso não é um verso, é um fato científico. Sabe, isso é algo que eu sinto muito por causa dos fatos. De vez em quando eu encontro cristãos e eles dizem, Jesus não transformou a água em vinho, então não tem problema os cristãos beberem vinho. Jesus transformou a água em suco de uva. Jesus não faria um monte de bebida para a festa continuar rolando. E você olha para a quantidade de água que estava naqueles recipientes ou vasos que ele encheu, e ele queria fazer isso. Então disseram, o Senhor deixou o melhor para o final, isso está em João capítulo 2. Eles podiam obter vinho alcoólico durante todo o ano, mas o suco de uva fresco só durante a colheita. De alguma forma, ele havia produzido esse belo suco de uva fresco, um símbolo do seu próprio sangue, que ele daria ao mundo. E Jesus nunca endossaria as pessoas ficarem bêbadas. Você olha na Bíblia, Noé bebeu vinho e andou nu. E como resultado, membros da família foram amaldiçoados. As filhas de Ló embebedaram o pai e ele cometeu incesto. Davi tentou embebedar Urias para que ele agisse contra a sua consciência, e hoje em dia isso ainda funciona. Muitas pessoas têm feito coisas sob influência que de outra forma nunca fariam. Metade das pessoas que estão presas cometeram crimes sob a influência do álcool.
Mais da metade das pessoas que vão ao pronto-socorro estão lá por causa de acidentes ou ferimentos ou brigas relacionadas ao álcool. Mais da metade de todas as chamadas de policiais por abuso doméstico tem a ver com o álcool. Agora, com fatos como esse em nossa sociedade, como um cristão deve apoiar isso? Você pode dizer, desde que eu beba com moderação. 1 em cada 7 pessoas que bebe torna-se um bebedor problemático ou um alcoólatra. Se você tivesse um cachorro que mordeu 1 em cada 7 pessoas que vieram à sua casa, você o manteria? Não, amigos, e é pelo seu testemunho que você pode destruir a vida de outros. Eu tinha um amigo que era alcoólatra, mas ele venceu o álcool. E um dia, depois da igreja, ele foi convidado para ir à casa do pastor, não o pastor da nossa igreja. E ele ficou chocado quando eles serviram um pouco de vinho na mesa, e ele começou a tremer e parecer muito desconfortável. E o pastor perguntou, tudo bem? Ele disse, na verdade, não. Você sabe que eu sou um alcoólatra e eu estou limpo e sóbrio há 8 meses agora. E eu nunca esperava ver isso aqui. E a Bíblia diz, não façam nada que possa fazer o seu irmão ou irmã tropeçar. Já que você não precisa, e é uma droga viciante, e há tantas outras opções, por que você iria querer mexer com isso, mesmo que seja pouco? Eu acho que cristãos não devem beber nada alcoólico. E, novamente, a Bíblia diz que o vinho é um escarnecedor. Quem é enganado por ele não é sábio. Cristão não deveria beber álcool. O que Deus fará com aqueles que profanam seus templos do corpo? Podemos ler em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Vós sois o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Foi por isso que Daniel tomou uma posição decidida. Ele disse, nossos corpos são o templo de Deus. Seus pais o ensinaram certo. Eles não contaminariam o templo de seus corpos. Porque profanar o templo é o que o anticristo faz em Apocalipse. Você pode ler isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E a abominação da desolação contamina o santuário. Seu corpo é um santuário. E a Bíblia nos diz nos 10 mandamentos, não matarás. Isso significa não matar você mesmo. O que significa que se você está pondo algo em seu corpo e na embalagem avisa, isso vai te matar, é como um suicídio lento. E um dos mais fáceis, eu acho que é a segunda doença mais facilmente evitada no mundo, é o tabaco. E o tabaco é a segunda mais cara toxicodependência na América do Norte. E há tantos problemas de saúde relacionados ao tabagismo. Sabe, não há nenhum valor nutricional. Eu sempre tento imaginar em minha mente o que estava acontecendo quando Sir Walter Raleigh voltou para a Europa e ele estava contando sobre as coisas que ele descobriu no Novo Mundo. Ele disse, vejam, vocês vão gostar disso. Ele espalha aquelas folhas e eles dizem, uau, o que é isso? Os índios chamam isso de tabaco. Para que serve? Bem, veja isso. Você enrola, põe fogo e inala. Por que você está fazendo isso? Inalando fumaça. Te deixa tonto. Ele não disse que isso colocaria alcatrão em seus pulmões, que era viciante e mataria mais pessoas do que provavelmente qualquer coisa. Por um tempo, virou moda. Era algo ocasional. As pessoas fumavam uma vez por dia. Mas agora isso está espalhado pelo mundo e é um dos hábitos viciantes mais mortais que existem. Agora eu estou falando de alguém com experiência. Eu fumei por vários anos. Meus avós, minha mãe, meu pai, todos fumaram. E eu vi em primeira mão os resultados disso. Meu pai acabou morrendo de câncer de pulmão. Não há nada de bom nisso. Agora, eu sei que é uma luta para desistir. Acredite em mim, eu sei. E eu apelo para qualquer um que está me ouvindo. Eu consegui. Meu pai deixou de fumar depois de 50 anos e ele viveu um pouco mais. Meu avô fumou por 50 anos e ele parou. E o que aconteceu? Ele foi para o hospital. Ele teve que ser internado por algum problema abdominal. E ele teve que dividir seu quarto com outro homem. E ele olhou para a cama ao lado e viu aquele homem acender um cigarro e colocá-lo na garganta e fumar pelo buraco da garganta porque ele teve suas cordas vocais removidas por causa do câncer. Meu avô disse, isso não é para mim. 50 anos parou de fumar e viveu até os 93. Qualquer um pode parar. Você também pode. Do jeito que você começou, você não nasceu fumando, é um hábito que você aprende, você pode desaprender. Leva um tempinho, mas você ficará bem. Pense na economia. É muito caro. Portanto, sim, amigos, se você está se perguntando o que fazer, o que Jesus faria?
Você consegue imaginar Jesus mascando um maço velho de tabaco na bochecha, cuspindo, correndo pela borda, soprando anéis de fumaça e... Simplesmente não se parece muito com Cristo. As pessoas podem ser viciadas em qualquer coisa, inclusive queimar seu dinheiro e transformá-lo em fumaça, quando poderiam fazer tantas coisas boas com ele. Portanto, eu não creio que Deus queira que o cristão fume, não. Eu não estou dizendo que quem fuma não vai para o céu. O homem que escreveu o hino Preciosa Graça fumou até o dia em que morreu. Ele não sabia, John Newton. Naquela época, eles não sabiam, mas nós sabemos bem agora. Então precisamos deixar essas coisas para trás. Isso contamina o templo. Quais mamíferos Deus permite que os homens comam? Agora, no começo, não era plano de Deus que Adão e Eva comessem qualquer animal. Quando Deus disse para Adão nomear os animais, ele não olhou para a galinha e disse nuggets, olhou para a vaca e disse picanha ou Big Mac. Na verdade, eles eram amigos. Portanto, originalmente, Deus queria que o homem comesse uma dieta vegetariana. Depois do pecado e com o sistema sacrificial estabelecido, eles começaram a comer pequenas quantidades de carne que estavam relacionadas com o sacrifício. Era raro. Após o dilúvio, toda a vegetação foi destruída e a carne tornou-se muito mais proeminente. Dentre os animais, tudo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e rumine, os mamíferos precisavam ter algumas características para ser limpo para a comida. Precisava estar no departamento de gado, onde tivesse um casco fendido e ruminasse. Precisava das duas categorias. Mas mesmo que seja permitido você comer cabra, ovelha, veado e vaca, não significa que é saudável para você. Aqui está um artigo da Newsweek de alguns anos atrás, doença da vaca louca nos Estados Unidos. Mais um. A ameaça da E. coli. Esta carne pode te matar? Também ouvimos falar de envenenamento por salmonela relacionado com as galinhas e os ovos. É muito melhor sem. A ciência e o júri estão aí. A ciência demonstrou agora que a melhor coisa que você pode fazer por sua saúde é evitar produtos de origem animal. Você não obtém colesterol de manteiga de amendoim. Eu não acreditei quando estava no avião, eu vi um saquinho de amendoins que me deram e o aviso dizia, cuidado, contém nozes. E eu achei muito interessante, mas outra coisa que dizia era, sem colesterol. Mas é claro que não contém colesterol. São amendoins. Só se obtém colesterol de produtos de origem animal. E agora não só tinha que ter o casco fendido, tinha que mastigar e ruminar. Precisava de ambas as categorias. Porque existem alguns animais como o suíno, o porco. Levíticos 11, 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. A Bíblia diz que os porcos são uma abominação. Eles são imundos. E eu costumava alimentar os porcos do meu vizinho, anos atrás. Tinha um rancho vizinho e eu tirava leite da vaca enquanto ele estava fora. Eu alimentava os porcos e eu fui muito mais exposto do que eu gostaria de ter sido. A única coisa que eu posso fazer é te dizer que os porcos são porcos. Os porcos comem humanos. Se tiverem oportunidade, eles comem uns aos outros. Eles são necrófagos. E agora existem porcos de estimação, sem ofensa. As pessoas também têm cães de estimação. Cachorros e porcos estão na mesma categoria na Bíblia. Eles podem ser inteligentes, mas não devem ser comidos. Eles são necrófagos. E Deus não quer o seu povo comendo nas latas de lixo do mundo. Não devemos comer urubu, a Bíblia diz. O animal morre, Deus tem suas coisas projetadas na ecologia. O urubu e os pássaros desse porte limpam as coisas. Ou um porco no chão. Mas não deveríamos estar comendo das latas de lixos do meio ambiente. Quando o tecido muscular, e algumas pessoas são envenenadas por triquinoses na carne de porco. Quando o tecido muscular contendo triquinose é comido pelo ser humano, os cistos são digeridos no estômago, eles liberam as larvas, migram para o intestino e começam um novo ciclo de vida. Vermes rastreadores fêmeas vivem cerca de 6 semanas e nesse tempo eles podem liberar 15.000 larvas. E a migração e encistamento da larva pode causar febre, dor e até morte. E eu ouvi dizer que, ao fazer autópsias em algumas comunidades, 1 em cada 5 pessoas foram encontradas com evidências de triquina. E muitas pessoas não fazem ideia, elas dizem, eu tenho tantos problemas. Eu tenho bursite, artrite, e eles não sabem que na verdade têm problemas porque comem carne de porco. Micro-ondas é outro problema, porque no micro-ondas às vezes não se cozinha as coisas uniformemente.
E as pessoas estão cozinhando a carne de porco no micro-ondas e não estão cozinhando tudo. Eu não quero comer uma comida onde eu tenho que matar todos os vermes antes de comê-lo. Dizem que podemos comer coelhos nos meses que tem uma letra R nele. Eu não quero comer nada onde eu tenha que me preocupar com algo assim. Esse aí está levando para casa o bacon? Ele diz, sim. Esse não era o plano de Deus. Estes são necrófagos. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma canção de ninar. Esse porquinho foi ao mercado. Esse porquinho ficou em casa. Esse porquinho comeu rosbife. Nem mesmo porco come carne de porco. Olha só isso. O jornal de setembro de 1999 dizia o seguinte: há alguns anos, um nutricionista disse que o bacon não era mais uma carne tecnicamente. Não pertencia a nenhum grupo alimentar. Era um nitrato salgado, uma coisa cancerígena carregada de gordura. Eles sempre anunciam que a carne de porco, como outra carne branca, não é carne branca. Carne de porco é cheia de larvas. Você percebe quando compra essa coisa, ela nunca foi purificada do matadouro ou no mercado onde você compra. E parte do meu testemunho é que eu tive o meu próprio negócio de carne depois de viver na caverna. Eu mencionei que era muito bom viver lá em cima, nas montanhas, comendo feijão, arroz e legumes e outras coisas. E depois eu mudei para a cidade novamente e acabei conseguindo um emprego. Era um pouco estranho, mas eu consegui um emprego vendendo carnes. E eu comprava e aprendi com a pessoa que me treinou. Eu decidi entrar no negócio e comprava pedaços de carne bovina. Eu tinha freezers em casa. Eu mesmo guardava. E aí eu vendia, eu costumava comprar carne de primeira, o SDA. E uma vez eu fui ao meu distribuidor, eu disse: um dos meus clientes está pedindo carne de porco de primeira. E ele riu. Ele me disse: sem chance. Como assim? Você tem carne bovina de primeira qualidade e não tem carne de porco de primeira? Não, eles imprimem folhetos dizendo se você vai cozinhá-lo para cozinhá-lo muito bem. Ele disse que o Departamento de Agricultura está aterrorizado com a carne de porco, porque eles percebem que tem um risco muito alto para a saúde. Eu aprendi o espectro, e outra coisa que eu aprendi é que eu estava comendo carne bovina 3 vezes ao dia. Nas montanhas eu estava bem. Voltando para a cidade, eu comia... Quer dizer, naquela época eu era um jovem e eu comia quase tudo e nunca ficava cheio. Parecia que eu estava sempre com fome. Mas eu comia bife Nova York e ovos no café da manhã. Eu comia bisteca no almoço. E eu comia filé mignon no jantar. É incrível eu estar vivo pelo que estava fazendo, mas eu comecei a me sentir mal. E eu pensei, eu estou lento, eu não tenho energia, eu não me sinto tão bem como nas montanhas. E gradualmente eu comecei a ajustar as coisas. Eu aprendi coisas que estou compartilhando aqui. Eu deixei de comer carne há 40 anos atrás. E eu nunca vou voltar, eu me sinto muito melhor agora. Muito bem, as pessoas dizem, os humanos não são projetados para comer carne? Deus nos deu esses dentes caninos para podermos rasgar e despedaçar. Isso é falácia, eu ouço tanta coisa estranha. Esse cara também tem dentes caninos, muito maiores, ele é vegetariano. Na verdade, alguns dos maiores animais do mundo, não que eles sejam modelos a seguir, hipopótamos e elefantes são vegetarianos. E assim, eles têm algumas presas grandes. Outra coisa é que você pode olhar para o sistema digestivo de um animal. E a vaca, animal vegetariano, tem um sistema digestivo que processa as coisas muito mais lentamente. Daí você tem o sistema digestivo como o de um cão ou um gato, e eles não têm as perfurações no intestino que os humanos têm. E outros animais vegetarianos. Nós somos projetados para ser vegetarianos. E você vai se dar muito melhor se seguir o manual de Deus. Agora, outra coisa que se nota na Bíblia, se você ver na Bíblia, você perceberá que até o tempo do dilúvio, quando havia muito mais vegetação, muito foi destruído com a inundação, o consumo de carne tornou-se muito mais comum e mais frequente após a inundação. Você olha cada um na fila como se tivessem 100 anos. Noé viveu 950 anos. Matusalém, 969. Set, 912 anos. Após o dilúvio, veja como a expectativa de vida deles começou a diminuir. Onde eles diminuíram para 185 anos, como Abraão. Isaac, 180. Ele viveu mais do que seu pai porque seu pai teve várias esposas. Isaac só teve uma. Então você volta e vê Jacó, eu acho que ele chegou a 147. José, 110 anos, rei Davi, 70. E agora Davi diz, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e alguns pela sua robustez chegam aos 80, o orgulho deles é câncer e enfado. É uma tradução solta.
E assim, as nossas vidas têm mudado drasticamente, e parte disso eu acho que está relacionado com a dieta que o homem mudou. Falando nisso, alguns de vocês lembram de ter lido nas escolas, muitos jovens costumavam ler o livro chamado O Horizonte Perdido, de James Hilton, falando sobre pessoas que encontraram o milagroso Vale do Shangri-La, no Himalaia, onde as pessoas viviam centenas de anos. E ele de fato escreveu esse livro baseado em uma certa quantidade de verdade. Existem pessoas que vivem na montanha Hansa do Himalaia, são agricultores de damascos, comem bem pouca carne, e é muito comum encontrar pessoas com mais de 100 anos no vale. E isso foi demonstrado ao redor do mundo que existe a causa e o efeito da dieta. Eu esqueço se eu não falar isso agora. A National Geographic fez algo, eu não tenho na apresentação, mas você pode procurar. Pesquise zonas azuis. Eles estiveram na revista National Geographic. Eles disseram, nós pesquisamos por anos e determinamos que existem certos grupos de pessoas que vivem mais do que a média em outros. E identificaram 3 áreas do mundo que eles tinham vidas extraordinariamente longas. E eu não quero dizer fígados como esse tipo de fígado, me refiro à longevidade. E eles disseram que seriam as pessoas que vivem na Sardenha, no Mediterrâneo. Eles viveram, é muito comum encontrá-los com 100 anos de idade. Pessoas que vivem em Okinawa, no Japão. E o terceiro grupo eram os adventistas do 7º dia, que tinham um grande enclave em Loma Linda, mas eles notaram que era verdade para os adventistas onde quer que estivessem. Parte disso é porque eles praticavam os princípios bíblicos de saúde. É um fato, amigos, é ciência. Procure por você mesmo. Então, falamos sobre os mamíferos e quanto aos peixes. Que tipos de peixes e frutos do mar são limpos? De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Todos os que têm barbatanas e escamas podem comer. São 2 critérios. Como os cascos e ruminar precisavam de 2 critérios, barbatanas e escamas. Tubarões não têm escamas, mas têm barbatanas. São necrófagos, não devemos comê-los. E o que eu acho realmente interessante é que a Marinha, eles financiam pesquisas para desenvolver um manual para velejadores estudarem. No caso de serem abatidos, isso seria para pilotos, para militares, se eles fossem abatidos e estivessem em um bote salva-vidas. Até serem resgatados, eles queriam saber na prática o que poderiam usar, que vida marinha poderiam pegar e comer. Os botes têm equipamento de pesca. E eles tinham todas essas coisas diferentes, esses animais têm mais toxinas, esse aqui não. Eles tinham um manual que o governo fez, é tudo desse tamanho. E os líderes militares disseram para os autores, eles disseram, olha, os soldados não vão lembrar de tudo isso, nós precisamos de uma regra simples para ajudá-los a identificar o que podem comer. Sabe o que eles inventaram? Depois de milhões de dólares de impostos, eles disseram, se tiver barbatanas e escamas, é seguro. Isso é o que a Bíblia diz, palavra por palavra. Fizeram todas as pesquisas e disseram, uau, como Deus sabe tudo isso? Mas tudo que tiver nos mares e nos rios e não tiver barbatanas nem escamas, a Bíblia diz, e tudo que se move nas águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Eu adorava comer lagosta, coquetel de camarão. Eu costumava mergulhar na Flórida, onde pegávamos lagosta e fervíamos nós mesmos. E eu te digo, se você comer um rabo de lagosta com manteiga, você também pode pedir ao médico para lhe dar um gotejamento intravenoso de colesterol, porque isso é tão espesso quanto o colesterol pode obter. Não é bom para você. E mais, esses animais são necrófagos. A maneira como se pega caranguejos e lagostas é, você põe algo se decompondo em uma gaiola, joga lá no fundo, é o que se chama de alimentadores do fundo. E eles rastejam e limpam o que cai. Podemos pegar muitas doenças dos crustáceos. Que pássaros são impuros? Deus nos dá uma regra ou algumas diretrizes para os animais? Sim. Diz em Levíticos 11, versos 15 e 16, todo corvo, segundo a sua espécie, este é da família dos urubus, eles são pássaros muito inteligentes. E a coruja e o falcão noturno, a gralha e o gavião na sua espécie, eles são impuros para nós. Não devemos comê-los. Eles são os raptores, a aves de carniça. As únicas aves que são limpas são as que identificam como as aves forrageiras. A Bíblia não usa essa palavra, mas nos diz que as codornas e, tecnicamente, os pombos são impuros. Eles nunca passaram fome em Nova York ou em Roma. E então os pássaros forrageiros, galinha, peru, perdiz, todos esses são pássaros forrageiros, eles bicam e comem as sementes. E sim, eles comem algumas minhocas e insetos na floresta. Estão na categoria dos limpos. Os outros pássaros são impuros. Mas o melhor é você não comer nenhuma carne.
São as leis sobre animais puros e impuros, parte da lei cerimonial de Moisés que terminou na cruz. Eu ouço isso o tempo todo. As pessoas dizem, oh, isso faz parte da velha lei de Moisés, era para os judeus. Não é o que a Bíblia diz. Voltemos a Gênesis capítulo 7. E temos Noé sendo instruído por Deus de como ele está carregando os animais na arca. Ele disse, entra tu e a tua casa na arca. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7. E dos animais que não são limpos, apenas 2. E sabe, Deus nunca para e explica para Noé o que é um animal limpo e um imundo, porque ele assume que sabe disso. Agora, um teste para a plateia. Quantos aqui são parentes de Noé? Seria todos nós, ou são apenas os judeus? Não. Então, se Deus fez uma distinção entre limpo e imundo para Noé, ainda é o mesmo hoje, ainda estamos relacionados. Não se engane. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Se estamos semeando comida ruim, em quantidades erradas em nosso sistema, colheremos as consequências disso. Karen e eu tínhamos uma amiga. Na verdade, ela era um membro da nossa igreja. E ela já faleceu, mas eu lembro que ela tinha 111 anos de idade quando fomos visitá-la. E na verdade, eu era o pastor dela e ela morava na mesma casa com suas irmãs e os maridos de suas irmãs e uma verdadeira santa, vegetariana por toda a vida. E eu me lembro de ter perguntado ao seu cunhado, Arthur era o nome dele, como é ser tão velho e tão saudável? Estávamos na mesa do jantar e ele disse, há 3 regras para uma vida longa. Levante quando ainda estiver um pouco cansado, pare de comer quando ainda estiver com um pouco de fome, pare de falar quando ainda tiver algo a dizer. Se fizer isso, você terá uma vida longa e próspera. Deus diz que comer comida impura é uma ofensa grave. Sim, amigos. Isaías 66, versos 15 a 17. Porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor. Aqueles que se santificam e se purificam, os que comem carne de porco, e a abominação, e o rato. Percebam que ele põe ratos e porcos na mesma categoria. Juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Deus diz que o seu corpo é um templo do Espírito Santo. A coisa mais ultrajante que um pagão poderia fazer seria trazer um porco para a casa de Deus. E alguém costumava usar o ditado que diz que você não vai querer trazer costeletas de porco para o bar mitzvah. E isso não era bom para alguém citar. Na verdade, podemos responder essa no tempo das perguntas. A Bíblia não diz porque toda criatura de Deus é boa e não há nada de rejeitar sendo recebido com ações de graças? Você acha que esse verso significa que você pode comer qualquer coisa que rasteje? Que Deus intenta que você coma morcegos, urubus e baratas em sanduíches e... Claro que não. É um absurdo até pensar que você pode comer um gambá. Então, a ideia de que você deve comer tudo e usar esse verso dessa maneira não é o que está dizendo. Eu ainda não conheci um pai. Eu tenho um casal de crianças aqui na plateia que se você está se preparando para a escola e está fazendo o seu próprio de jejum, e você se senta e pega uma tigela e começa a pôr um pouco de flocos de açúcar e põe sorvete em cima, aí você pega uma calda de chocolate e põe lá e seus pais dizem, oh, o que está acontecendo aqui? E você diz, não se preocupem, mamãe e papai. Então você começa a pôr 2 ou 3 colheres de açúcar em cima disso. Você não pode fazer isso, não se preocupe, eu vou orar por isso. Desde que eu ore sobre isso, será abençoado. Nenhum pai aceitaria isso. E ainda assim, há cristãos que pensam que Deus vai virar a cabeça e agir como se não houvessem consequências para as escolhas que você está fazendo e o que você come e o que você bebe. Não se engane, de Deus não se zomba, que você semeia, você colherá. É um fato. E a visão de Pedro, em Atos capítulo 10? Bem, nessa visão, Pedro explica que não tem nada a ver com comida. Ele diz aos líderes da igreja, Deus me mostrou para não chamar nenhum homem de imundo. Não é porco, e sim homem. Ele diz, não chame nenhum homem de comum ou imundo, não é sobre comida. Pedro nunca tira nada da visão e come. Aí está, Atos 10, verso 28. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Não tinha absolutamente nada a ver com comida. Era apenas uma visão para ilustrar algo. Agora você pode dizer, Pastor Doug, não importa muito para Deus o que comemos. Podemos comer o que quisermos se tivermos fé. Sério? Como o pecado entrou no mundo? Não foi através de alguém comendo algo que não deveria comer?
Então, sim, importa. Qual é uma boa regra básica de saúde para os cristãos? Todo aquele que luta de tudo se abstém. Agora, há 3 regras quando se trata de comer e beber. Nós temos a luz vermelha, como no trânsito. Luz verde, amarela, vermelho é? Só checando. Pare, ok? Luz verde. Liberado. Amarela. Cuidado. Álcool, que luz seria? Luz vermelha. Se você tivesse uma sobremesa, um biscoito, ou os dois, luz amarela. Muito de algo bom. A Bíblia diz, o mel é bom, mas não coma muito. E então, luz verde, frutas, grãos, nozes, legumes. Então é fazer as coisas certas com moderação. Os princípios bíblicos da saúde ainda são práticos hoje? Eu vou passar por uma lista com você de A a L, só para mostrar como esses princípios são práticos, e observe as passagens que eu estou dando ao mesmo tempo. Procedimentos de quarentena controlam doenças contagiosas. Sabemos a respeito atualmente? Eu preparei esse slide meses atrás, antes de tudo acontecer. Moisés. Eles pararam a peste bubônica lendo os escritos de Moisés sobre quarentena para doenças. Resíduos do corpo humano devem ser enterrados. Deus deu essa regra para o saneamento simples. Eu estive em muitos países do mundo que ainda não praticam isso. Lavar o corpo e as roupas controla os germes. Na Bíblia também fala sobre lavagem regular, lavar seus artigos para mantê-los limpos. A vida moral apresenta doenças sexuais, e aqui estão seus versos. Levíticos 18, Provérbios 5, Colossenses 3, 5 e 6. Eu não quero me apressar sobre a importância da vida moral, sem abordar que há uma epidemia em nossa sociedade, de pessoas sendo expostas a coisas imorais na internet, e isso está afetando sua saúde mental e física. Deus quer que você tenha vitória sobre isso. A Bíblia diz, bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Gordura animal não deveria ser comida? Está na Bíblia. E a gordura? A doença pode ser transferida de animal para animal através do sangue, da gordura, do tecido. E por que você ingeriria isso? E agora estão descobrindo que os humanos estão se tornando resistentes aos antibióticos porque comem carne. Porque os fazendeiros estão injetando tantos antibióticos no gado para prevenir suas doenças que as pessoas estão desenvolvendo resistência a ele e os antibióticos regulares não estão funcionando tão bem. E outra coisa sobre a gordura. Eu acho que todos sabem o porquê de tantos problemas de saúde, câncer, doenças do coração. A restrição da doença e seus vasos sanguíneos vem da ingestão desses produtos que estão cheios de gordura. O ódio e a amargura não é apenas o que você come, é o que está comendo você, que afeta a sua saúde. O ódio e a amargura prejudicam a saúde. A Bíblia diz, precisamos aprender a perdoar, ser otimistas. Comer muito é prejudicial. Provérbios 23. Se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. A Bíblia diz. Deus quer que nós... o propósito de comer bem, diz em Provérbios, ou talvez seja Eclesiastes. Bem-aventurada és tu, ó terra, quando teus príncipes comem por força e não por embriaguez, nem por gula. Comer na hora apropriada. Nosso corpo precisa de descanso. Não basta ter uma boa noite de sono. Descobriram que tem tudo a ver com a saúde. Mas também Deus quer que tenhamos um dia de descanso. Já falamos sobre a importância do sábado e os benefícios disso para a saúde. A importância do trabalho. Não é só para descansar no sábado. Diz, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Deus quer que sejamos ativos. Temos um corpo, Adão e Eva deveriam cuidar e manter o jardim. E eles viviam trabalhando mesmo depois do pecado. Deus disse, farás isso com o suor do teu rosto, mas isso foi bom para o homem. E por isso precisamos ser ativos. Nossos corpos permanecem saudáveis se os usarmos. Se não usarmos, perderemos. Uma atitude positiva é um bom remédio. Sabe, não se preocupe tanto, seja alegre, Deus o ama, viva pela fé. A Bíblia nos diz que um cristão deve ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Os hábitos dos pais muitas vezes serão copiados pelas crianças. Na Bíblia diz que às vezes as crianças lutam até a 3ª e 4ª geração por causa do exemplo dos pais. Então, o que você faz, muitas vezes será reproduzido em seus filhos, incluindo as práticas de saúde. As pessoas no céu matarão e comerão animais?
A Bíblia diz, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Os animais, nós não mataremos e comeremos animais. Eles não matarão uns aos outros. Não haverá mais morte lá. Essa ideia de morte, morrer, uma das coisas mais importantes que as pessoas poderiam fazer para ajudar a preservar o meio ambiente e ter comida suficiente para as pessoas, se as pessoas ao redor do mundo fossem para uma dieta vegetariana, quanta comida é necessária para manter todo o gado e porcos vivos? E quanta água é necessária? Só para que as pessoas tenham carne, seria muito melhor se colocasse no solo e transformasse em vegetação. A Bíblia nos diz que não haverá mais morte. Nós não vamos mais matar animais e comê-los. Como posso fazer mudanças na dieta e na saúde que agradam ao Senhor? Eu sei, amigos, eu falei de um monte de coisas difíceis. Alguns dirão, uau, isso é demais, pastor, como poderíamos fazer tudo isso? Sem Deus nada podemos fazer. Eu estou falando de uma pessoa com experiência em primeira mão. À medida que aprendi essas coisas enquanto eu crescia, bebi, fumei cigarros, usei drogas, comi tudo o que era abominável e sofri as consequências. Mas pela graça de Deus, pouco a pouco, Ele me ajudou a fazer essas mudanças. E eu me sinto muito melhor agora, pois estou vivendo esses princípios. E eu tenho muitos amigos com quem cresci que não aprenderam essas coisas. Eu vejo o quanto eles envelheceram, mas eles têm a minha idade. Mas é por causa do seu estilo de vida que eles estão lutando. Como posso fazer essas mudanças? A Bíblia diz em Ezequiel 11, verso 18 a 20, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis. Temos que fazer mudanças e tirar coisas de nossas vidas. Deus pode querer que você vá para casa e converta seu coração e também sua geladeira. E também o seu estilo de vida. Ele diz, eu lhes darei um coração e lhes porei um novo espírito, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. Deus quer que fiquemos bem, Ele quer nos abençoar. Nós estudamos naquele livro profético de Daniel, no início da lição, como Daniel fez essas mudanças e Deus o honrou. Ele era não apenas 10 vezes mais sábio, mas ele teve uma vida longa, sobreviveu a vários reis. Deus nos abençoará com uma vida mais longa e forte e mais brilhante se seguirmos os princípios bíblicos. Coisas práticas sobre boa saúde. E eu nem abordei todos os aspectos. Mas quero encerrar orando para que Deus o ajude a fazer quaisquer mudanças que você possa fazer. Estamos apelando para a sua mente. A sua saúde afetará a sua mente entenderá e apreciará a verdade espiritual e assim você será abençoado. Pai do céu, por favor, esteja com cada pessoa que está assistindo agora e para aqueles que se convenceram de não estarem cuidando de seus corpos, conforte-os. Ajuda-os a ver que tu mostraste essas coisas porque tu os ama. Tu queres que façam as mudanças para que possam se sentir melhor e servir melhor ao Senhor e aos seus semelhantes. Por isso pedimos, abençoa e conceda força. Senhor, todos queremos apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. E o Senhor encherá os nossos templos com o Espírito Santo. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém.